Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui é o irmão Bruno novamente, com mais uma lição do nosso estudo bíblico, inspirado nesse trimestre na lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde a nossa lição, este trimestre, tem como seu tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem como seu tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Vem comigo, vamos acompanhar essa história linda e maravilhosa em que Deus trabalha na vida de um homem e desperta um homem chamado Neemias no seu coração com o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Amém? Então, nessa lição, nós vamos mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Nós vamos saber como foi a ida e a chegada de Neemias em Jerusalém, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros, compreender que o levantamento dos muros provocou uma grande oposição e uma grande tribulação à vida de Neemias, apontar como foi a inauguração dos muros e conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros de Jerusalém consegue nos trazer. Então, será uma bênção essa lição e acompanhe conosco em nome de Jesus. O textuário da lição, dessa lição específica, se encontra em Isaías capítulo 60 e versículo 18, que a palavra vai dizer assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. A verdade prática vai dizer que somente despertados nós podemos vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. Então nós temos que estar despertos, nós temos que estar ligados, nós temos que estar atentos contra os obstáculos da vida, a fim de que Deus realize a obra dele em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, baseado para o tema da lição, se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 1, o versículo do número 1 ao 4. E logo após, capítulo de número 2, do versículo do 1 ao 9, que vai dizer assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Eu lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Louvado seja Deus. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não, é isto senão tristeza de coração.
Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me as cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Louvado seja Deus. Aqui nós podemos analisar que nós estamos em um contexto em que o povo que havia sido levado cativo há mais ou menos 70 e poucos anos antes pelos exércitos de Nabucodonosor, eles são permitidos pelo reinado medo-persa a voltar até a sua terra, a voltar até o seu povo, e ali é passado por algumas situações, como por exemplo Zorobabel, que foi enviado primeiramente, permitindo que o povo voltasse até a cidade de Jerusalém, com o intuito e com a missão da reconstrução do templo. E logo após isso, a palavra de Deus vai dizer que Anani vai até Neemias e explica e fala que o povo que estava lá, o povo que havia saído da terra em que estava cativo e voltou para Jerusalém, estava sofrendo muito com misérias, com muitas situações contrárias, e os muros da cidade estavam fendidos, os muros da cidade estavam caídos, os muros da cidade estavam todos abertos, e todos os povos que haviam ao lado, os vizinhos, poderiam facilmente ir até a terra de Jerusalém, extrair das suas riquezas e sair sem problema algum. Então o povo estava sendo oprimido de uma forma tremenda. Então nós vamos entender nessa lição o que Deus quer falar conosco. Então nós estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Deus é o dono da obra, Deus administra a obra, Deus está acima da obra e Ele levanta homens e mulheres de Deus para fazer a sua obra. Ele levanta pessoas que estão preparadas, que têm intimidade com Ele para fazer a obra dele. Então a obra continua sendo dele. A glória não é do homem que é levantado por Deus, a glória é de Deus que é o dono da obra, mas ele levanta sim homens e mulheres para fazer a sua obra. E assim como diz a palavra que acabamos de ler, Deus preparou tudo, desde a autorização do rei Artaxerxes até a liberação de recursos com a carta que o rei assinou para que os governadores liberassem tais recursos para que ele pudesse reconstruir o templo. Então, no tópico primeiro, a palavra de Deus vai dizer, a lição vai dizer que Deus responde às orações de Neemias. No tópico 1 vai dizer, Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou um emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou
como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos, portas queimadas a fogo, e eram símbolo de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Então, primeiramente, Deus envia um emissário para passar para o homem que era escolhido para aquela obra a situação que o povo estava vivendo naquele local. O povo que estava morando em Jerusalém, o povo estava muito vulnerável a situações contrárias. Eles estavam vulneráveis a situações que os povos inimigos poderiam lhe afligir, porque era um povo que estava pobre, um povo que estava escasso de alimento, escasso da sua parte financeira, e não poderiam ter força para continuar caminhando, fazendo a obra daquilo que deveria fazer. Então, Neemias, angustiado, vai lá, jejua e ora para falar com Deus. E a partir do momento que Neemias jejua e ora, Deus desperta em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo. É a partir desse momento em que Neemias percebe e fica motivado a fazer a vontade de Deus. Então, Neemias começou a jejuar, a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, versículo 5 ao 11. E ali ele iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, mês de dezembro. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, ou seja, no mês de março. 3 meses orando para Deus responder Neemias com o seu verdadeiro propósito. Muitas vezes nós agimos com imediatismo. Nós queremos que Deus trabalhe e que fale conosco de forma rápida. Nós oramos e nós queremos que Deus responda. Nós falamos com Deus e queremos que Ele haja naquele momento. Mas não é assim que funciona. Uma palavra e uma história tão linda, tão famosa. Quem estuda a Bíblia Sagrada conhece a passagem de Neemias e conhece a forma que ele foi usado naquele tempo para reerguer os muros, para fazer que a dignidade daquele povo voltasse. Mas ele orou para fazer essa obra e Deus respondeu 3 meses depois. E nós, aqui, com os nossos propósitos, com as nossas situações, queremos que Deus aja de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Então Deus vai lá 3 meses depois e responde às orações de Neemias. E como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Olha só. Então Deus vai lá e autentica aquilo que ele já estava preparando para a vida do seu servo. Só que o servo não ia ficar na mão, porque quando nós oramos, quando nós buscamos, nós esperamos em Deus, Deus vai lá, depois do tempo dele, ele age, mas ele age com a verdade, ele autentica toda a situação. Então a situação que você está passando pode até demorar, o tempo de Deus na tua vida pode até demorar, mas quando Deus agir, ele vai agir para valer. Quando Deus agir, quando Deus trabalhar, quando Deus operar, quando Deus responder, ele vai fazer por completo, ele não vai fazer pela metade. Então, Deus demorou 3 meses para responder Neemias, mas quando respondeu Neemias, ele não só deu o aval para Neemias ir lá reconstruir o templo, ele deu o aval e ele já colocou diante do rei de Neemias, a responsabilidade por aquele empreendimento. Então Neemias era o quê? Era copeiro do rei. Então certo dia ele foi lá, se apresentou diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém, do seu povo que ali vivia. E por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: o que me pedes? Neemias havia orado 3 meses aos deuses dos céus para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Então Neemias foi lá e pediu para o rei: rei, me manda para ajudar lá para a cidade do sepulcro do meu pai, para que eu possa edificar aquela cidade. E Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Então Neemias recebeu a carta do rei, dirigida para todos os governadores, e ainda uma carta com ordem para que
para que os governadores fornecessem a Neemias tudo que fosse necessário para a construção dos muros de Jerusalém. Tudo segundo a boa mão de Deus. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Então Deus pegou o copeiro do rei, um homem que estava triste, estava angustiado pela situação que seu povo passava. Este homem buscou em cima de um propósito. Deus trabalhou em cima do tempo dele. Neemias muitas vezes queria orar, fazer lá uma campanha e que Deus agisse em uma semana, 2 dias, 3 dias. Não, Deus agiu depois de 3 meses. Só que quando Deus decidiu agir, Deus não só agiu de uma forma tremenda, como permitiu que ele fosse para Jerusalém com permissão do rei, com uma carta autorizada pelo rei e ainda com uma outra carta falando para que todos os governadores liberassem recursos para que aquela obra fosse feita. Então o nosso Deus, ele é todo poderoso. Nós temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Nós achamos muitas vezes que Deus não responde às nossas orações, mas ele responde, ele age, ele ainda faz, ele ainda transforma. Só que nós muitas vezes não temos tido paciência para esperar no querer e no trabalhar de Deus. Isso é muito necessário. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. Então, tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos aqueles que faziam a obra de Deus a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-los e edifiquemos, e esforçaram a sua glória a Deus. Então, com a bênção de Deus e a permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Louvado seja Deus. Então, qual era o plano de Neemias? Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar o entulho, trazer o material e etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar, como diz em Neemias capítulo 4, versículo 6. E logo já era possível notar que os muros cresciam, as roturas começavam a ser tapadas, o povo unido começou a levantar aqueles muros impactados pela presença de Deus. Qual que era a tática de Neemias? A tática de Neemias era engajar todos os judeus na obra e na edificação do muro. E é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Olha só, Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar. Ou seja, nenhum vai ficar de fora, assim como é a igreja do Senhor. Muitas vezes nós achamos, o pastor tem um papel mais importante, a irmã do círculo de oração tem um papel mais importante. Porque o irmãozinho que senta no púlpito lá, ele é importante. Eu não, só estou aqui sentadinho, só acompanhando o culto. Não, você é um papel importante na construção do muro da igreja. Você é um papel importante na obra de Deus, no evangelho de Cristo. Então, cada um tinha a sua função, e na direção do Espírito Santo nós somos orientados a nos entregarmos a Deus para realizar a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria, e o meu papel e o teu papel é fazer parte dessa obra. Porém, a união dos judeus ficou ameaçada. Olha só que interessante. Apesar da boa organização,
a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Esse tópico será retornado na lição número 8, que vai nos falar que os ricos, se aproveitando da condição de extrema pobreza daquele povo que estava em miséria dentro de Jerusalém, faziam empréstimos ao povo com juros altíssimos. E o povo automaticamente, quando não conseguia pagar, eles pegavam as suas casas, pegavam as suas terras, pegavam o seu gado, pegavam aquilo que o povo tinha de mais valioso. Então houve essa dissensão. E a partir desse momento, Neemias, conforme diz na lição de número 8, que você vai acompanhar depois, foi lá e conseguiu resolver essa situação. Quer saber como ele resolveu a situação? Acompanhe a lição número 8. Maravilha, que vai estar aqui também no canal do YouTube logo mais. Então, Neemias, cheio de fé e coragem, iniciou o levantamento dos muros. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Vai ficar cortando assim, irmãos, porque aqui a câmera que eu estou gravando tá só Jesus na causa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Então, como foi iniciada a edificação dos muros, Sanbalate e Tobias, dois abençoados, se indignaram grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Sanbalate e Tobias, que moravam ali na redondeza, vendo que Neemias, impactado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, impactado ali pela construção do muro de Jerusalém, viram que não iriam mais poder usufruir da terra de Jerusalém e começaram a levantar algumas situações contrárias para fazer com que o povo se desanimasse. Só que olha só, você vai aprender sobre isso na lição de número 9. Quais foram as tribulações, quais foram as situações que Sanbalate e Tobias impuseram ali contra aquele povo para tentar fazer o povo se desanimar. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Porém, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9. Louvado seja Deus. Então, em Neemias capítulo 6, versículo 15, esta vitória teve grande repercussão, porque o muro foi concluído. Porque essa lição, ela fala mais ou menos tudo o que aconteceu nessa reconstrução do muro. As provações, as situações serão passadas nas próximas lições. Mas nós podemos entender que independente de todos os obstáculos que foram colocados, o povo, quando esteve unido para fazer a obra e a vontade de Deus, a obra ela foi concluída com êxito, porque quando o povo está unido no mesmo propósito, que é adorar a Deus sobre todas as coisas, fazer a sua vontade, cumprir a sua palavra, ele age, ele opera, ele transforma e ele faz. Então, essa vitória teve uma grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o Deus Todo-Poderoso fez aquela obra. Louvado seja Deus. E para a dedicação dos muros foram colocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Neemias 12, 27.
Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Neemias 12:30. O ato de dedicação daqueles muros a Deus, aquela consagração, incluiu 2 procissões aos longos dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, aonde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Então, nós podemos entender que Deus deu a vitória ao seu povo e os muros foram inaugurados. Louvado seja Deus, meu irmão. Então, o que nós podemos entender? Eu estou aqui passando por cima uma situação, mas nós podemos entender que a Bíblia, ela fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo 15. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuro. Observamos que o levantamento dos muros foi o resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação. Qual é o muro da salvação? Qual é o muro que te protege do mal que está lá fora, das situações contrárias? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação. Ele é o muro e Ele é a porta para nós entrarmos na vida celestial, para nós entrarmos na casa do nosso papai. É isso, meus irmãos. É isso. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. Aleluia. O fato de o muro da salvação ser uma... Amém, glória a Deus. O fato de o muro da salvação ser uma divisa, aleluia, ó glória, entre o reino de Deus e o reino do mundo, não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Você não anda do jeito que você está porque o teu pastor não deixa. Não, você anda do jeito que você está porque Deus trabalhou e te curou e fez o que Ele fez na tua vida. Louvado seja Deus. Então, o crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que te separa do mundo é Jesus. O que te separa do mundo é o sangue de Jesus. Esse muro que foi erguido no âmbito espiritual para fazer com que eu e você possamos dizer que somos filhos de Deus, possamos dizer que estamos de pé para fazer a obra dele e para seguir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, concluindo, nós podemos entender e saber que finalmente a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Seja feita a tua vontade, a partir do momento em que você ergue esse muro na tua vida, assim como fez Neemias e aqueles judeus nessa história maravilhosa. Amém? Foi um pouco mais rápido, um pouco mais resumida, mas esta é essa história maravilhosa para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe. Paz do Senhor.